Olá, neste vídeo eu estarei fazendo uma análise detalhada sobre a ótica dos efeitos jurídicos nas relações contratuais. Bom, estarei falando sobre a evicção. A evicção é um conceito jurídico crucial nas relações contratuais, especialmente nas transações de compra e venda de bens. Ela garante que o comprador, caso perca o bem adquirido devido a uma decisão judicial que reconheça o direito de um terceiro, seja devidamente indenizado. Definição e ocorrência. A evicção se configura como um vício de direito que atinge a coisa adquirida em um contrato oneroso, ocasionando a perda total ou parcial do bem pelo adquirente evicto, em decorrência do reconhecimento judicial do direito de propriedade ou posse de um terceiro sobre a coisa. Exemplo: imagine comprar um carro e posteriormente descobrir que o vendedor não era o verdadeiro proprietário. Nesse caso, você seria obrigado a devolver o carro ao verdadeiro dono. Quanto à natureza jurídica e elementos essenciais, a natureza jurídica da evicção se caracteriza como uma garantia legal prevista no Código Civil Brasileiro. Fica descrita entre o artigo 447 ao artigo 457 do Código Civil. Esse instituto assegura ao adquirente a proteção contra a perda da posse ou propriedade do bem adquirido. Essa garantia visa resguardar a segurança jurídica nas relações contratuais, assegurando ao comprador a efetiva transferência do domínio sobre a coisa adquirida. Quanto aos elementos essenciais, para que a evicção se configure, são necessários alguns elementos. 1. Aquisição onerosa. A evicção somente incide em contratos onerosos, ou seja, aqueles em que há pagamento de um preço pelo bem adquirido. 2. Perda total ou parcial. O adquirente deve perder total ou parcialmente a posse ou propriedade do bem. 3. Sentença judicial. A perda do bem deve ser reconhecida por meio de sentença judicial que declare o direito de um terceiro sobre a coisa. 4. Direito anterior ao contrato. O direito do terceiro sobre a coisa deve ser anterior à celebração do contrato que originou a evicção. Quanto à hipótese de incidência, a evicção pode ocorrer em diversas situações, principalmente: 1. Venda com vício de título, quando o vendedor não tem legitimidade para vender o bem. 2. Venda de bem litigioso, quando o bem está envolvido em uma disputa judicial, desconhecida ou não informada ao comprador. 3. Reivindicação de terceiros. Quando um terceiro com direito à coisa a reivindica em juízo e obtém sua posse ou propriedade. 4. Direito real de terceiros. Quando a coisa está gravada com ônus real como usufruto, penhora ou hipoteca e o adquirente não foi informado da existência desse ônus. 5. Vício na aquisição. Quando a coisa foi adquirida do não proprietário ou de quem não tinha poder de aliená-la. 6. Desapropriação. Quando a coisa é desapropriada pelo Estado por interesse público mediante indenização. Agora, quanto às partes envolvidas, temos 1. Alienante, aquele que vende ou transfere o domínio do bem. 2. O evicto,
quem adquire o bem e sofre a perda devido à evicção. E tereis evictor, o terceiro que reivindica o bem. Com relação aos direitos do evicto, quando a evicção se caracteriza, o evicto tem direito à restituição do preço, que é a recuperação do valor pago pelo bem acrescido de juros legais, tem direito à indenização por perdas e danos, que é a compensação pelos danos sofridos, incluindo danos emergentes e lucros cessantes. Tem direito também ao reembolso de despesas, todas as despesas contratuais e judiciais relacionadas à evicção devem ser reembolsadas. Também a indenização de frutos. O evicto tem direito à indenização pelos frutos que o terceiro colheu da coisa enquanto a destina. Tem direito ao reembolso de benfeitorias. O evicto pode ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias ou úteis que realizou na coisa, desde que não tenha sido abonadas pelo terceiro. Direitos do evictor. O evictor, por sua vez, pode se defender, alegando boa-fé, através de prova de que acreditava ter legitimidade sobre o bem. Exclusão de responsabilidade, na questão da exclusão de responsabilidade, quando demonstrar que a evicção decorre de fatos posteriores à venda. Também intervenção de terceiros, chamar ao processo o verdadeiro proprietário, fazendo a denunciação da lide. E quanto às defesas processuais e intervenção de terceiros, as defesas processuais disponíveis incluem 1. Denunciação da lide, chamar o terceiro com direito sobre o bem para o processo, buscando redirecionar a responsabilidade. 2. Nomeação à autoria, quando há dúvidas sobre a parte correta no processo, o vendedor pode solicitar a nomeação da parte correta. E concluímos dizendo que a evicção ela nada mais é de que um instituto que assegura a proteção do comprador em transações contratuais, oferecendo meios para indenização e defesa contra perdas indevidas.